Eric, o que é que eu não posso esquecer ao internar um paciente hiperglicêmico? A primeira coisa, a gente vai ter que ver a glicemia, para poder definir se ele tem ou não hiperglicemia hospitalar, né? Então, sempre checar a glicemia do seu paciente quando ele é internado. E vale a pena também solicitar uma hemoglobina glicada, porque nem sempre esse paciente sabe que já tinha diabetes. Às vezes está diante de um paciente que vai preencher critério para hiperglicemia, mas pode ser que ele já fosse um paciente diabético. Então, se ele não sabe que se já tinha diabetes ou não, você vai tirar essa dúvida com a hemoglobina glicada. Se você dosa não internamente a glicada, ela vem acima de 6,5, você já sabe que é um paciente que tinha diabetes prévio, né? Agora, claro, se aquele paciente já é diabético, já traz uma glicada dos últimos 3 meses, você poderia não necessariamente fazer a glicada. Mesmo ele já dizendo que tem diabetes, se ele não tiver uma glicada dos últimos 3 meses, também solicitar para você avaliar como está o controle dele naquele momento que ele está sendo internado, né? Então, hemoglobina glicada e glicemia de todo paciente que se interna. Essa questão de fazer uma glicemia capilar de todo paciente que se interna, inclusive, é um indicador de bons cuidados hospitalares, né? Então, já falei de casos de paciente que só descobriu que estava com cetoacidose depois que viu a glicemia na gaso, porque na emergência não fizeram. Então, ele faz parte daqueles cuidados básicos, até para, às vezes, para as equipes de acreditação, para dizer que aquele paciente estabelece tais critérios na emergência, é a glicemia capilar de todo mundo que se interna. De todo mundo. A pessoa se internou por uma razão nada a ver, mas é uma oportunidade dele fazer uma glicemia capilar para saber se ele já tinha diabetes prévio ou se ele está com hiperglicemia de estresse. Então, naquele momento da internação, todo paciente deve fazer. E não esquecer a glicada. E a glicada, não esquecer que existem algumas condições que interferem com a glicada. E como o paciente está internando por alguma razão, então se tiver um sangramento agudo, se o paciente tivesse uma anemia crônica, se o paciente renal crônico, se o paciente tiver alguma condição que possa interferir com a glicada, sempre levar em consideração, né? Então, prestar atenção. Falasse isso, aí eu lembrei também que tem situações que interferem também com a glicemia capilar. Né? Edema, né? Paciente em hipóxia, paciente com acidose, né? E aí, nesses casos, às vezes, você pode até colher um catéter, o sangue venoso, até arterial, para avaliar a glicemia. Mas tem que avaliar a glicemia de alguma forma. Como a Patrícia disse, não pode deixar. E aí, outra coisa que você tem que fazer também na hora, você vai fazer sua prescrição lá, toda bonitinha, e aí você vai colocar, né, a avaliação da glicemia capilar de horário, né? E aí, quais são os horários? Porque a gente vê muita bagunça, às vezes, nesses horários, né? Se o paciente se alimenta por via oral, você vai fazer a glicemia capilar antes de cada refeição e às 22 horas. Ah, mas o meu paciente está em jejum, o meu paciente está em dieta interal, né? Aí você vai deixar a cada 4 a 6 horas ver a glicemia capilar desse paciente. Que é importante porque você precisa, às vezes ele logo na admissão não fez uma glicemia acima de 140, mas à medida que o estresse for aumentando, né, se ele for se agravando, pode ser que ele passe a fazer. Então você precisa vigiar essa glicemia capilar. Agora, o que é que você não vai fazer? Agora, você não me perguntou, não, mas o que é que você não vai fazer nessa primeira prescrição? Colocar aquele esqueminha, já estou até adiantando a pergunta que vai fazer. Aquele esqueminha de insulina conforme HGT, né? Aqui, que o pessoal copia e cola. Quem não já viu, a gente é chamado para dar um parecer, chega lá, o paciente está lá fazendo insulina regular conforme HGT. E só, né? E só. Ou seja, é copia e cola mesmo, todo mundo, né? Todo mundo vai, faz a mesma receitinha, a mesma prescrição colocando aquilo ali. Tá errado. Tem alguns guidelines que eles recomendam um descaronamento dessas medidas de glicemia capilar se o paciente, depois de 48 horas internado, tiver com todas as glicemias capilares normais e a situação não agravar, o paciente não começar corticoide, não começar a pressão interal, porque às vezes ele está internado, um paciente, sei lá, né? Fazer um exame, uma criança, enfim, né? Você não vai ficar fazendo também glicemia capilar antes de todas as refeições, durante toda a internação do hospital, sendo que o paciente não apresentou nada disso, né? Passou de 48 horas e o paciente está evoluindo bem? Não tem porque não você continuar fazendo. Aí tudo bem, aí você tira. Lembrando que isso é válido para o paciente que não tem diabetes mellitus, sim, né? O paciente você está fazendo HGT de horário porque ele está usando corticoide, por exemplo. Ou ele está com alguma via de dieta
que aumenta o risco de hiperglicemia. Então, mesmo que ele não se apresente hiperglicêmico na emergência, se ele tem um fator de risco para hiperglicemia, como esse que o Luciano citou, a gente tem que internar ele com monitoramento de glicemia capilar de horário. E aí, depois de 48 horas, ele não faz hiperglicemia, você pode suspender. Agora, o paciente tem diabetes ou o paciente fez Aí já hiperglicemia fica em algum momento, vai ficar Isso, com vai ficar monitoramento frequente. Isso. O Eric colocou uma coisa interessante sobre essa questão dos intervalos, né, de glicemia capilar. Então, o paciente está com dieta oral, acho que não tem dúvida. Para o paciente que está com dieta zero, ou dieta enteral, contínua, ou NPT, alguns protocolos fazem uma diferenciação. Se ele vai fazer as correções com insulina regular ou um análogo de ação rápida, por exemplo, Aspart. E aí, com insulina regular, poderia fazer esse monitoramento de 6 em 6 horas e com um análogo de 4 em 4 horas. Mas, enfim, pelo menos 6 em 6 horas Isso. já é suficiente. Pelo tempo total de ação da insulina, né? Que você tá Exato, fazendo. exato. Isso. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.